Vai lembrando agora da sua casa e da sua família. Vai lembrando de todos os seus que necessitam que o Espírito Santo de Deus incendeie essa alma. Davi começa falando do modo pessoal nesse salmo. Mas durante esse salmo ele vai falando sobre a comunidade, vai falando sobre mais lugares, vai falando sobre pessoas. E por isso eu queria que você trazesse agora a consciência disso. Trazesse agora as pessoas que precisam ser incendiadas pelo Espírito Santo. Um dia você foi resgatado e precisou ser incendiado pelo Espírito Santo. Vá trazendo essas pessoas no seu coração. Essas pessoas, principalmente da sua casa. E você vai desejar isso cantando: incendeia a minha casa. Porque todos os seus, a partir desse grupo de oração, a partir agora dessa oração sua, vão ser incendiados pelo Espírito Santo. Canta isso: incendeia a minha casa. Incendeia a minha casa. Incendeia a minha casa. Incendeia a minha casa. Incendeia. Incendeia a minha casa. Senhor. Vai ficando de pé. Vai entender isso, vai. Incendeia a minha casa. Incendeia a minha casa. Incendeia a minha casa. Incendeia a minha casa. Senhor. Só a voz agora. Incendeia a minha casa. Incendeia a minha casa. Incendeia a minha casa. Incendeia a minha casa, Senhor. Eu peço que nesse momento você coloque a mão no seu coração e, assim como diz no Salmo: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que existe em mim bendiga o seu santo nome. E nós vamos fazer nesse momento um ato de louvor ao Senhor, porque eu não sei o que existe em você, eu não sei o que existe no seu coração, eu não sei qual é o atrito que você vem vivendo durante essa semana, durante esse mês que nós passamos. Mas eu quero que você nesse momento comece a louvar e agradecer ao Senhor pelas áreas de atrito que você se encontra no seu coração. Porque muitas vezes o Senhor ele vem tocar em áreas que Ele está nos revelando que Ele está tocando. E às vezes nós olhamos com um olhar, muitas vezes de murmuração, muitas vezes um olhar de que nós estamos numa situação de dificuldade na nossa caminhada. E de fato, muitas vezes nós estamos. Mas o Senhor me coloca alguns corações aqui que não estão enxergando que as áreas que o Senhor vem mostrando em seu coração são áreas que Ele está cuidando. E são áreas que são uma verdadeira oportunidade para você se aproximar do Senhor. E eu peço que agora comece a soltar a sua voz como um verdadeiro clamor e um louvor ao Senhor. Comece a falar: Senhor Jesus, eu te agradeço agora pelos atritos que o Senhor revela no meu coração, porque o Senhor está revelando áreas que precisam ser trabalhadas em mim, porque eu sei que eu preciso passar por uma porta para chegar aonde o Senhor quer fazer algo novo em mim, no meu chamado, na minha família, na minha casa. E nós vivenciaremos nesse momento um verdadeiro recomeço em nossa vida, um verdadeiro recomeçar, um verdadeiro transformar, porque o Senhor veio incendiar aquilo que estava frio. Se você não sabe pelo que agradecer, comece a orar no Espírito agora. Comece a orar no Espírito. Se você não ora no Espírito, comece a falar: vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus e faz algo novo no meu coração. Vem Espírito
Seja muito bem-vindo ao nosso grupo de oração União Fraterna. Que você possa viver essa experiência, você que está presente aqui, você que está presente na sua casa nos acompanhando. E vamos receber agora o Diácono Kleber. Ele será boca de Deus para nós. Peço que você estenda suas mãos para ele nesse momento. Que nós possamos nesse momento clamar o Espírito Santo sobre ele. Espírito Santo de Deus, eu peço nesse momento que o Senhor se derrame de forma abundante sobre o diácono. Que todo o intelecto dele seja inspirado, que toda a palavra seja lançada como uma flecha, que os corações endurecidos possam ser perfurados com essa flecha flamejante, e a palavra de Deus. E nós entregamos e consagramos todo esse momento, toda essa pregação inteiramente a Ti, Jesus, pelas mãos da Virgem Maria e pelas mãos de São José. Salve Maria, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Boa tarde, meus queridos irmãos. Salve Maria Santíssima. Que dia especial. E eu gostaria até de confessar a vocês. Ontem eu estava na Santa Missa. Na liturgia de ontem, eu conversava agora há pouco com o nosso querido subdiácono Bruno, a quem eu agradeço o carinho aqui, na hora que eu cheguei me recebendo. E eu conversava com ele da liturgia de ontem e de hoje, na verdade, ontem sábado, mas era de domingo. Ela fala justamente sobre a instituição do diaconato permanente. E eu confessava lá na própria Santa Missa com o padre e com os nossos membros lá, que hoje eu estaria aqui com vocês. E que responsabilidade pelo meu diaconato permanente, mas principalmente por estar pisando em solo santo de uma comunidade que vem transformando as missões em São José do Rio Preto e toda a nossa arquidiocese, onde temos grandes missionários e um dos maiores pregadores da nossa arquidiocese, que é o nosso irmão Rodrigo. E que responsabilidade!
E eu brinquei com o Rodrigo na hora que eu cheguei. Falei, o Espírito Santo deu os pulos dele. E aí eu fui tomado agora por essa unção do Santo Espírito. E com isso o Espírito Santo vai dando os pulos dele. Ele vai nos transformando e vai capacitando cada um de nós para este momento. Quero agradecer aqui o carinho da recepção. Meu amigo Amauri, que está aqui, amigo de longa data. O Vitinho, na hora que eu cheguei, estava ali. O Renan, cadê o Renan? Obrigado pelo convite, do Renan. E a cada um de vocês, queridos irmãos, por essa tarde tão especial. Hoje nós viveremos, querido irmão, querida irmã, um novo Pentecostes. O Pentecostes nosso, o Pentecostes de cada um de nós. Então vamos clamando ainda mais o Espírito Santo. Vamos fazendo essa efusão do Espírito para que nós possamos realmente receber as línguas de fogo sobre nós. Vai orando em línguas, vai orando. E vós, príncipe da mística celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Rezem comigo uma oração muito bonita. Quando o Renan me pediu, ele pediu para que, entrando em maio, nós pudéssemos então começar a falar um pouco sobre Nossa Senhora, sob o título de A Virgem de Pentecostes. Pentecostes, que nós já estamos nos aproximando, e maio, um mês especial, o mês de Nossa Mãe, o mês dessa Mãe maravilhosa, a Virgem Maria. E o objetivo hoje então é só tentar colocar um pouquinho nas nossas mentes a importância desse papel sublime, desse papel único que a Virgem Maria teve como a Mãe da Igreja, como a Virgem de Pentecostes, como a Mãe de cada um de nós. Maria, Virgem de Pentecostes, ensinai-nos a acolher o Espírito Santo. Ensinai-nos a acolher o Espírito Santo, como vós acolhestes. como vós acolhestes. Ensinai-nos a rezar. Ensinai-nos a rezar, proclamando as maravilhas do Senhor. proclamando as maravilhas do Senhor, como vós fizestes no Magnífica. como vós fizestes no Magnífico. Ao reconhecerdes as obras de Deus, Ao reconhecer as obras de Deus, que foram realizadas na vossa pequenez. que foram realizadas na vossa pequenez. O Senhor, O Senhor, o Salvador, o Salvador, o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso, o Santo, o Santo, vos inundou com a sua misericórdia, vos inundou com a sua misericórdia, e vos encantastes e elevastes a Ele vos encantastes e levastes a Ele a perfeita ação de graças, a perfeita ação de graça, fazendo ecoar do vosso coração fazendo ecoar do vosso coração a incontida alegria, a incontida alegria, transformada transformada em oração em oração de louvor. de louvor. Inspirai-nos com a vossa oração humilde, Inspirai-nos com a vossa oração humilde, serena e exultante, serena e exultante, para que possamos também nós para que possamos também nós testemunhar aos nossos irmãos e irmãs testemunhar aos nossos irmãos e irmãs a força da oração a força da oração que comunica que comunica e expressa e expressa a alegria de um coração simples e pobre, a alegria de um coração simples e pobre, tocado e habitado pelo amor de Deus, tocado e habitado pelo amor de Deus, que transforma
e faz da existência um dom a serviço do coração de Jesus. Um dom a serviço do coração de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, hoje nós não estamos aqui por um acaso. O próprio Espírito Santo marcou esse encontro com cada um de nós. Quando estávamos na nossa semana, na nossa correria, eu tenho certeza, podemos nos sentar, que o Espírito Santo foi tocando o nosso coração e foi preparando para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Porque Ele quer derramar bênçãos sobre nós. Só que antes de nós falarmos sobre a virtude de Pentecostes, é legal nós buscarmos um pouquinho o que é Pentecostes. Pentecostes, queridos irmãos, todos nós sabemos, é uma das festas mais importantes da Santa Igreja Católica, do cristianismo como um todo. Ela celebra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e a Virgem Maria, reunidos no cenáculo 50 dias depois da Páscoa. A própria palavra Pentecoste, ela vem do grego Pentecosté, que é igual a 50 dias. No hebraico, para os judeus, na sua tradição, eles chamam de Shavuot. O Shavuot é semanas, 7 semanas, onde eles, durante aquelas 7 semanas, também agradecem a Deus pelas colheitas obtidas e também em louvor a Moisés por causa do recebimento das tábuas com os mandamentos e a aliança feita com Deus. Se nós pegarmos, quem trouxe a Bíblia, um relato bíblico tirado do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4, nós vamos ver o seguinte: chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um dos presentes. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Os discípulos estavam reunidos, mas naquele momento ainda com medo, naquele momento ainda na insegurança e principalmente na incerteza do que aconteceria com eles. Os discípulos estavam reunidos como se fosse algo seguro. Eu preciso de um local seguro, assim como nós estamos agora. Nós nos reunimos, estamos aqui fechados em um local que naquele momento aparentava segurança, e o medo tomava conta deles. E o que acontece então naquele momento de Pentecostes? Um vento impetuoso. A palavra impetuosa, ela nos demonstra força, ela nos demonstra algo que vem derrubando tudo, que vem transformando. Imaginemos que se entrasse um vento impetuoso agora nesse momento, começaria a cair as coisas, todo mundo se assustaria. A presença de Deus se fez daquela forma. Naquele momento, naquele lugar calmo, então o Senhor entra de uma forma abrupta, forte, e transforma aquele local. Talvez naquele momento o medo até tomou mais conta deles, mas algo interessante: as línguas de fogo, ao caírem sobre cada um, deixou-os cheios do Espírito Santo. E a unção do Espírito Santo naquele momento transforma o medo em coragem, transforma aquilo que eles não tinham certeza, a incerteza, em algo concreto. E o que eles fazem após receber o Espírito Santo? A unção que nós acabamos de receber aqui, eles começam a orar em línguas, eles começam a evangelizar. E continuando no próprio Atos dos Apóstolos, nós vamos observar que as pessoas ouviam a pregação, cada um na sua língua. Era o agir do Espírito Santo de uma maneira diferente, de uma maneira até então prometida, mas ainda não vivida pelos discípulos, pelos apóstolos, até aquele momento. Depois disso, então, eles saem a pregar.
Eles saem a fazer justamente o que vocês já fazem aqui hoje, a fazer justamente o que nós fazemos no dia a dia. As nossas missões diárias é levar a palavra do Senhor. O Espírito Santo continua fazendo novos Pentecostes todos os dias, quando nós nos reunimos no cenáculo como hoje estamos. Quando abrimos os nossos corações e aceitamos que o Espírito Santo age em nós. Querido irmão, querida irmã, naquele versículo que acabamos de ler, Lucas, até então, tinha uma discussão muito grande se foi São Lucas quem escreveu o Atos dos Apóstolos, mas hoje a literatura litúrgica ela já aceita que São Lucas escreveu o Atos dos Apóstolos. Ele tenta demonstrar ali um momento, dentro de uma pequena discussãozinha ali, dentro da liturgia, que a presença do Espírito Santo se deu no momento aonde a igreja estava nascendo. Paramos para pensar um minutinho. Jesus havia caminhado com eles durante 50 dias após a Páscoa. Jesus vinha preparando, nós ouvimos inclusive ontem, semana passada, na liturgia de domingo passado, nós encontramos com quem? Com Jesus, bom pastor. Aquele que caminha à frente das ovelhas, que chama pelo nome, que conhece a voz de cada um de nós, que conhece cada um pelo nome e que vai à nossa frente, nos defendendo, cuidando de nós. E a liturgia de hoje, no caso, ela nos mostra um Jesus que vem e vai preparando cada um de nós para a sua partida. Ele já disse: eu voltarei para o Pai. E ele deixa bem claro para nós, inclusive no começo do Evangelho de hoje, ele começa dizendo para não perturbarmos o nosso coração. E naquele momento, então, o coração perturbado de todos os apóstolos e discípulos acalma-se. Naquele momento, mesmo tendo a entrada daquele vento todo, eles têm a certeza de que aquilo que foi prometido pelo Senhor está se fazendo cumprir ali naquele momento. O Espírito Santo, o Paráclito. E Lucas mostra isso de uma forma muito linda. Ele vai mostrando a igreja nascendo a partir dali. Ele vai mostrando que o Espírito Santo prometido por Jesus entrou naquele cenáculo, se fez presente e, como testemunho de cada um dos presentes, as pessoas iam se convertendo. Com o testemunho que hoje, quando saímos daqui, nós damos às pessoas que nos ouvem também vão se convertendo. Olha como a beleza dessa passagem é linda, porque o Senhor ele falou algo há 2000 anos atrás e que continua se perpetuando, que continua se repetindo a todos os dias. O Espírito Santo vai fazendo novas todas as coisas e através de nós, discípulos talvez não merecedores de estarmos aqui. Eu ontem acabei tendo a graça de fazer a partilha da homilia e eu falava para os ouvintes, para os nossos membros da paróquia, que o peso de estar sendo chamado para o diaconado, ele começa quando a gente aceita aquela vocação. E quando nós chegamos na ordenação, ele é muito forte. Porque na passagem de ontem, do Atos dos Apóstolos, capítulo 6, quando nós temos ali então o chamado dos 7 primeiros, eles eram homens de grande fé. Eles eram homens cheios do Espírito Santo. E muitas vezes eu falo até para minha esposa: será que eu estou tendo essa fé que aqueles 7 primeiros tiveram? Será que eu estou sendo ungido pelo Espírito Santo como aqueles homens que nos precederam lá atrás eram ungidos? Querido irmão, querida irmã, só que eu não tomo somente para mim esse questionamento. Esse questionamento deveria ser tomado por cada cristão, por cada católico que senta na frente da Santa Missa, que sai da Santa Missa, que chega no seu trabalho, que chega na sua casa. Estamos sendo ungidos pelo Espírito Santo como deveríamos ser? Estamos agindo como deveríamos agir? Estamos sendo boca de Deus aonde devemos ser boca de Deus? O Espírito Santo, quando nos unge, ele nos transforma e vai fazendo com que as nossas comunidades vão surgindo, e com o surgimento dessas comunidades elas vão se transformando. Continuando aqui no Atos dos Apóstolos, nós vamos vendo que as pessoas
Os irmãos e irmãs que participavam daquelas primeiras comunidades eram unânimes na oração, eram solidários no dia a dia e eram alegres no Evangelho. Eu vejo isso na comunidade União Fraterna. Mesmo não participando aqui no dia a dia, eu sei que cada membro aqui é unido em oração. Eu falei isso para o Rodrigo agora que eu cheguei. Vocês partilham o dia a dia na solidariedade, na ajuda mútua um ao outro, e vocês são alegres no Evangelho. Oh glória, que bênção ter poder ver a nossa comunidade União Fraterna caminhando assim. Quiçá todas as igrejas, todas as paróquias, todas as comunidades pudessem assim também serem reconhecidas. Querido irmão, querida irmã, com a descida do Espírito Santo ali no cenáculo, naquele momento, o medo se dissipa, o medo se transforma em coragem e a missão de evangelizar então começa. E é isso que acontece em cada cenáculo que nós nos reunimos. A vontade missionária parece que toma, né? Quando o Espírito Santo chega ali, levanta a gente e fala: olha, eu quero sair daqui pregando, eu quero sair daqui levando a palavra do Senhor. Esse é o Pentecostes. Esse foi o Pentecostes que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Naquele momento, os apóstolos então tomados, inseguros, tornam-se cheios do Espírito Santo, cheios de fé e de algo que eu acho lindo falar: autoridade espiritual. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos autoridade espiritual. A promessa de Jesus se completa em nós. Porém, queridos irmãos, nós entendemos o que é o Pentecostes. Todos nós já sabemos disso. Mas para chegar na beleza do que é a Virgem do Pentecostes, nós precisávamos retomar isso. Muito antes do Pentecostes acontecer, já existia uma mulher cheia do Espírito Santo, Maria, a Virgem de Pentecostes. Querido irmão, querida irmã, Maria já viveu o Pentecostes muito antes dos próprios apóstolos, dos próprios discípulos de Jesus. Maria, a igreja, alguns teólogos a chamam de a primeira pentecostal da igreja, porque ela recebeu o Espírito Santo muito antes de todos nós. O próprio nascimento de Maria pode ser considerado um agir do Espírito Santo e o primeiro Pentecostes da vida dela. Vou repetir: o nascimento de Nossa Senhora é considerado por muitos, por grandes santos da história, como o primeiro Pentecostes, porque Nossa Senhora foi concebida imaculada, sem a mácula do pecado original. Diferente de nós, que já nascemos com aquela mancha, a mácula do pecado original de Adão e Eva, Maria foi concebida a imaculada. Um primeiro Pentecostes acontece na vida de Nossa Senhora. E depois, para quem trouxe a Bíblia, nós podemos pegar ali em Lucas 1,26. Rodrigo, eu tenho uma predileção especial por essa passagem. Vou contar para vocês uma pequena historinha. Quando eu era criança, eu comecei a rezar o Santo Terço com 8 anos de idade. A minha finada avó, Dona Conceição, ela tinha uma paixão pelo Santo Rosário. De tanto vê-la pelos cantos da casa, porque desde que eu me conheço por gente, a minha avó morava conosco. Ela sempre tinha um tercinho de madeira nas mãos, rezando. E eu perguntei uma certa vez para ela: vó, o que é isso que a senhora tem nas mãos? E ela pegou e me chamou no quarto dela e me ensinou a rezar o Santo Terço. Então, com 8 anos, eu comecei a rezar o terço. E ela lia essa passagem para mim. A passagem onde o anjo vem até Nossa Senhora para poder anunciar o nascimento de Jesus. E eu, com 8 anos de idade, criança, eu não entendia. E eu ficava questionando ela: vó, mas por que isso? Vó, por que aquilo? E ela, com toda a docilidade, ia me explicando.
somente depois de muitos anos, quando eu consegui conhecer uma música, aquela Maria e o Anjo, é que eu conseguia, fechando os olhos, e até hoje eu tenho subido, eu fecho os olhos vendo a minha avó me contando essa passagem, eu comecei então a entender um pouco do mistério da anunciação do nascimento de Jesus. E essa passagem diz o seguinte: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo então disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou então ao anjo: como se fará isso, pois não conheço homem algum? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, quando o anjo saudou Maria, ele disse: o Espírito Santo virá sobre ti. Pronto, ali começou o segundo Pentecostes de Nossa Senhora. Podemos ver aqui pelas duas passagens como Nossa Senhora era ungida pelo Espírito Santo. Ainda no seu nascimento, ungida com nada, zero da mácula do pecado original. E agora, na anunciação do anjo, ela vem e ouve da boca do anjo que ela receberá o Espírito Santo. Querido irmão, querida irmã, quando Maria recebe aquele anúncio, o que ela faz? Ela resiste ao Espírito Santo? Não. Maria não resiste ao Espírito Santo. Quando ela ouve aquele chamado, Maria não questiona. Quando ela escuta o anjo falando que o Espírito Santo virá sobre ela, ela simplesmente se abre completamente. Se abre completamente a uma unção que ela já tinha desde antes de nascer. Maria se entrega, Maria torna-se o primeiro tabernáculo vivo, Maria torna-se o primeiro sacrário. Querido irmão, querida irmã, Maria foi a primeira a receber o Espírito Santo. E após receber o Espírito Santo, ela viveu uma vida inteira em completa docilidade com o Espírito. Olha que coisa linda. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós nos tornamos pessoas dóceis, nós nos tornamos pessoas amáveis, nós aprendemos a esperar no Senhor. Nós esperamos, nós conhecemos esse Espírito Santo de dentro do nosso coração. E Maria foi isso. Maria foi a mulher da espera, Maria foi a mulher da oração, Maria foi a mulher do Espírito Santo. Querido irmão, querida irmã, quando nós estamos em contato íntimo com o Espírito Santo, a nossa oração muda, ela sobe de patamar. A gente consegue ter intimidade real com Jesus. Nós conseguimos ter intimidade com o Espírito Santo. Nós conseguimos ter intimidade com a Virgem. Quem aqui quer ter essa intimidade com o Espírito Santo? Levanta a mão. Eu quero. Posso estar longe de ter ainda, mas eu quero. Se você quer ter essa intimidade,
vai olhando para o Senhor e vai falando: Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Vai repetindo no seu coração aquilo que a própria Virgem Maria disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça-se em mim, Senhor, segundo a tua palavra. Querido irmão, querida irmã, São Luís Maria Brion de Montfort, ele descreve a Virgem Maria como a esposa inseparável do Espírito Santo. Esse grande santo que nós tanto conhecemos, ele nos ensina que o Espírito Santo, ele realizava as suas maiores obras em Nossa Senhora e por Nossa Senhora. Olha que coisa linda. O Espírito Santo, que tudo pode fazer, realiza as grandes obras em Nossa Senhora e por Nossa Senhora. Para ele, o Espírito Santo não é impossível chegar aqui e fazer o que ele faz, o que ele quiser, mas na intimidade, nessa união íntima que ele tinha com a Virgem Maria, ele faz com que tudo aconteça por ela e nela. Querido irmão, querida irmã, o Espírito Santo, ele criou uma intimidade tão profunda com a Virgem Maria, que ele teve a capacidade de mandar um anjo pedir permissão para que ele a engravidasse. Nós temos noção do tamanho, do respeito e o cuidado que o Espírito Santo teve com Nossa Senhora. Ele olhou para ela, ainda antes da sua concepção, e moldou aquela que seria a mãe de Jesus, aquela que daria a luz ao nosso Salvador. Ainda na sua concepção, trazendo então o seu Pentecostes, e depois mandando que o anjo fosse até ela pedir permissão. O tamanho era o cuidado que o Espírito Santo tinha com a Virgem Maria. Maria, a esposa do Espírito Santo. O que significa isso? Maria ser a esposa do Espírito Santo. Significa que o Espírito Santo não opera sozinho. Significa que ele atua literalmente através da Virgem Maria. Significa que Maria foi, é e sempre será o instrumento perfeito, o molde criado pelo Espírito Santo, para que tudo o que o Espírito Santo precisar fazer para nós, homens e mulheres, seja feito segundo a graça de Deus e sob o olhar materno da Virgem Maria. Temos uma mãe, a qual o Espírito Santo é esposo dela. E o Espírito Santo, ele que é Deus, por isso ele pode tudo mesmo, ele quis realizar essa fecundidade em Maria com a permissão dela. E ele fez a maior obra de todas. Ele nos trouxe Jesus, nosso Senhor e Salvador. Por isso, querido, quanto mais a nossa alma está unida ao Espírito Santo, mais unida à Virgem Maria a nossa alma estará. Por isso, não tenham medo de amar essa mãe com todas as nossas coisas, de se entregar completamente e de reproduzir na nossa alma aquilo que o Espírito Santo colocou na alma de Nossa Senhora. Grandes santos contam grandes histórias, e eles comentam que a maior devoção que nós podemos ter à Virgem Maria, vamos fazer até o contrário. O que vocês acham que seria a maior devoção de Nossa Senhora? Nossa Senhora de Fátima? Nossa Senhora de Lourdes? O Santo Rosário? Não. Todas essas devoções são importantes para a nossa caminhada, mas a maior devoção à Virgem Maria que nós podemos ter é a imitação de Cristo. Nossa Senhora foi a maior e melhor imitadora de Cristo. Você quer, meu irmão, minha irmã, ser um grande devoto da Virgem Maria? Continue rezando o Santo Rosário, mas seja um grande imitador de Cristo. Se nós formos imitadores de Cristo, nós estaremos em intimidade absoluta com a Virgem Maria e automaticamente com o Espírito Santo. Nós fizemos todo esse apanhado do Pentecostes que Nossa Senhora viveu, e vamos retomar então
para aquele momento do cenáculo. Se nós pegarmos no Atos dos Apóstolos 1:14, nós vamos perceber isso aqui. Eu vou começar no 12. Voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, e entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Maria, mãe de Jesus. Todos eles perseveravam unanimamente na fé, na oração, juntamente com algumas mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus. Querido irmão, querida irmã, Maria está no cenáculo. Maria está no meio dos discípulos. Maria está presente como mãe da igreja naquele momento. O interessante aqui é que quando Lucas ele começa a explicar, ele destaca esses três grupos. Ele destaca os 11, ele destaca as mulheres, e ele destaca Maria, a mãe de Jesus. Naquele momento ainda, Judas havia se enforcado e Matias ainda não havia sido escolhido. O medo era muito maior do que nós podemos imaginar. Jesus foi embora, voltou para o Pai. Como vamos caminhar? Ele prometeu o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não chegou. Como vamos caminhar? Eles estavam reunidos há 9 dias em oração para saber como iriam caminhar. E a chegada de Nossa Senhora no 9º dia vem para trazer a tranquilidade, vem para trazer a calma, aquela calmaria que eles necessitavam, e vem principalmente para trazer a unção do Espírito Santo naquele lugar. Querido irmão, querida irmã, Maria encoraja aqueles discípulos, Maria sustenta a fé daqueles discípulos, Maria faz com que eles olhem para as promessas do seu Filho Jesus e entendam que ela vai ser cumprida. Maria se faz presente no meio dos seus discípulos. Maria é a mãe da igreja. Em 1965, no final do Concílio Vaticano II, só me engano, Paulo VI, ele traz essa proclamação de Maria, mãe da igreja. Maria, que presente no cenáculo como mãe de Jesus, torna-se mãe da igreja. Sustenta a fé dos apóstolos, homens de grande fé, dos discípulos que caminharam ao lado de Jesus, que viram milagres, que operaram milagres, mas que estavam com a fé fragilizada. Maria sustenta, Maria ensina a esperar, Maria espera junto, Maria une mais uma vez aquela comunidade. Por isso, meu irmão e minha irmã, quando nós estivermos fraquejando, quando essa comunidade maravilhosa, que muitas vezes também, assim como o início da igreja lá atrás, também passa dificuldades, quando ela começa a ouvir os murmúrios pelos cantos, quando nós começamos a ver as discussões acontecendo, é que a presença da Virgem Maria no meio da comunidade chama todo mundo para um cenáculo, chama a Virgem Maria para junto de vocês, peça para ela ensinar a esperar, peça para ela sustentar a sua fé, peça para ela te ensinar a caminhar no silêncio, na oração. Querido irmão, querida irmã, quem reza com Maria não desiste. A comunidade que tem Nossa Senhora no centro junto com o seu Filho Jesus não desiste, não para onde ela está. Onde há Maria, há a abertura total para receber o Espírito Santo, assim como foi na vida dela.
Onde há Maria, há a docilidade do Espírito, há a fecundidade espiritual, há a descida plena do Espírito Santo. Querido irmão, querida irmã, muitos querem o poder do Espírito Santo. Eu vejo muitos irmãos, diversos grupos de oração, que querem, olha, a unção do Espírito, mas poucos estão preparados para realmente obedecer aos pedidos do Espírito, para ter o Espírito Santo ao seu lado. Tudo isso que nós falamos é muito bonito, só que para que o Espírito Santo esteja em nosso meio, nós temos que ser obedientes, assim como Nossa Senhora foi. Mulher do silêncio, alma máter, mãe silenciosa, a mãe obediente. Querido irmão, querida irmã, Maria nos ensina que a maior força é a obediência. E como nós estamos fazendo? Como estamos agindo no nosso dia a dia? Nós estamos buscando o Espírito Santo da forma correta? Nós estamos levando o Espírito Santo para os nossos irmãos, começando dentro dos nossos lares, no nosso trabalho, na onde nós frequentamos? Nós estamos convidando Maria para caminhar conosco? Essas indagações devem ser feitas todos os dias em nossos lares. Quando você for deitar, pare e pense: como eu estou agindo perante o Espírito Santo? Como eu estou agindo com Maria? A minha intimidade com o Senhor anda firme? Querido irmão, querida irmã, se nós pegarmos ali em Gálatas 5:16, nós vamos observar uma passagem que diz o seguinte: digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que querereis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito Santo, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, inveja, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é a caridade, é a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, a bondade, a fidelidade, a brandura, a temperança. Contra estas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne, com as paixões e a concupiscência. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Querido irmão, querida irmã, o mundo tenta colocar para nós que nós não precisamos caminhar ao lado do Espírito Santo. A todo momento o inimigo ele tenta entrar numa brecha que nós deixamos pelo mundo. Ele vem trazer para nós as facilidades, a abundância que só o dinheiro pode trazer. Aquilo que o inimigo quer é nos afastar da unção do Espírito. Em São Paulo, aqui na carta aos Gálatas, ele deixa bem claro que nós não podemos caminhar com as coisas da carne. Nós temos tudo no Espírito Santo. Nós temos esse Deus maravilhoso. Ele quer que nós nos entreguemos completamente nas suas mãos. Eu vou pedir para vocês continuarem sentados, mas fecharem os seus olhos.
Feche os seus olhos. Assim como eu era criança e eu ficava imaginando aquela passagem de Lucas 1:26, imagine se nós todos estamos no cenáculo. Nós estamos no cenáculo e Maria, a mãe de Jesus, também está presente. Maria olha para você com todo carinho e lhe dá um sorriso. Você sorri de volta porque a alegria invade o seu coração. Aquele momento de tristeza, de incerteza caiu por terra. A mãe de Jesus, a mãe da igreja, a nossa mãe está no seu meio, está ao seu lado no cenáculo. E ela faz um sinal para você. Ela te chama. Vem. E naquele momento que ela te chama, ela segura na sua mão. Ela tem uma mão de mãe, uma mão firme, uma mão acolhedora, uma mão que sustenta, independente do problema que você está passando. Você olha para aquele momento, as luzes ainda meio apagadas, e de repente, naquele silêncio, de mãos dadas com a Virgem Maria, você começa a contar para ela tudo aquilo que você carrega, tudo aquilo que você precisa que ela resolva, que ela te ajude a carregar. Vai falando para Nossa Senhora, na mente do seu coração: olha, mãe, eu estou passando por tantos problemas, tantas coisas me trouxeram até aqui, eu não sei se eu vou conseguir continuar de pé, mas Nossa Senhora vai te sustentando. Ela segura na sua mão e vai te mantendo. Vai falando bem baixinho para ela: obrigado, minha mãe. Obrigado por se fazer presente no nosso meio. Obrigado por transformar os nossos corações. Obrigado por trazer o seu Filho Jesus. Obrigado por fazer um novo Pentecostes em nossas vidas. E Maria, a esposa do Espírito Santo, vai te ajudando, vai te abraçando. Sinta o toque dela. Ela agora começa a acariciar o seu rosto. Não tenha medo desse momento íntimo seu com Maria, a Virgem de Pentecostes. E nesse silêncio, seu coração vai sendo tomado pelas línguas de fogo que entram e começam a entrar nesse momento desse cenáculo e vai transformando cada um de nós. Vai falando em línguas com ela. Vai falando: Maria, cuida de mim. Maria, vai transformando a minha vida. Maria, ensina-me a amar Jesus. O local onde você estava ficando quente, o Espírito Santo vai começando a agir em cada um de nós. E você, na certeza da presença maternal de Maria, vai se entregando completamente neste momento. Vagarosamente vai acontecendo a Nossa Senhora, por esse amor que vai se levantando, abrindo seus olhos, bem devagar. Abre seus olhos, começa a se levantar. Meu irmão e minha irmã, Pentecostes não acabou. Pentecostes continua ainda vivo hoje na nossa vida. Maria continua sendo a porta do cenáculo da igreja. Maria continua intercedendo, sendo a maior dispensadora de graças que nós podemos ter. Maria é o caminho mais rápido para se chegar ao Espírito Santo. Maria é nossa mãe. E hoje, meu irmão e minha irmã, cada um de nós sairá
sairemos aqui completamente transformados, carregados pelo Espírito Santo, para que nós continuemos a nossa missão lá fora, levando esse amor que Jesus tem por nós, esse amor que só através da Virgem Maria nós poderemos alcançar. Levante sua mão e comece a louvar. Esqueça quem está do seu lado, vai agora louvando ao Senhor, cantando, buscando através da oração livre a unção do Espírito Santo sobre nós. Vem, Espírito Santo, com o fogo abrasador, vem com o sete dons, vem com o seu poder, a tua presença, Senhor. Transforma, Senhor, queima, Senhor, queima, transforma, Senhor, coragem, toda opressão em amor. Maria, mãe de Pentecostes, intercede agora por nós. Solta a sua voz. Cheiro de rosas nesse lugar, Maria aqui está, e o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas nesse lugar, a rainha presente está. Pentecostes acontecerá. Pentecostes acontecerá. Pentecostes, Pentecostes acontecerá. Diga isso, Pentecostes. Pentecostes acontecerá. A presença aqui do diácono ainda. É tão bom ter gente de Deus no nosso meio. Nós vamos fazer ainda 5 minutos de oração. Vamos aproveitar dele, né? Levanta teus braços juntamente conosco aqui. Esse Pentecostes tem que acontecer na minha, na sua, na nossa vida. Esse Pentecostes é um fogo abrasador, como disse o diácono. Esse Pentecostes é aquele que precisa estar na nossa vida, dia a dia, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, seja andando, seja deitado, seja levantando, seja andando, seja algo que você estiver fazendo. Esse Pentecostes tem que fazer parte conosco. Joga a tua língua, faça com que esse Pentecostes aconteça nesse lugar. Deixe o Senhor nesse lugar com o teu Espírito Santo. Deixe, Senhor Jesus, preencher todas as nossas áreas, a intelectual, a espiritual, a mental, a física. Vem, Senhor Jesus, com o teu Espírito Santo.
acontecer. Esse Espírito Santo acontecerá. Esse Espírito Santo acontece aqui agora. Oh, que para nós. Aplaude esse Espírito Santo. Aplaude a Santíssima Virgem. Aplaude. Aplaude o nome de Deus que vem trazer a palavra para nós. Aplaude cada vez. Vamos lá de ser pronto. Vamos lá. Eita. Vamos lá. Descendo a força do Espírito. Amém. Gente, me perdoa, vou quebrar o protocolo aqui. Eu acabei não me apresentando. Eu já me sinto tanto de casa. Mas eu sou o diácono Cleber Santana, eu sou da paróquia Menino Jesus de Praga, ali perto do Rio Preto Shopping. Sou casado com a Fernanda e sou pai do Romero. A minha família, minha esposa e meu filho queriam estar aqui comigo hoje, só que eles cantam lá na nossa paróquia. E eles estão na missa agora das 17h30 cantando lá. Mas eles mandaram um beijo a todos e eu me sinto tão de casa que eu acabei esquecendo de apresentar, viu? Mas contem sempre comigo nessa caminhada santa que a União Fraterna promove aqui na nossa arquidiocese. Uma salva de palmas para vocês, pela missão que vocês realizam. Muito obrigado por existirem conosco. Vamos sentar um pouquinho para os recados? Cantar o recadinho que está aqui no bolso. Os recadinhos só, tá, João? Opa! Vamos despedir do pessoal que está em casa, né? Que nos acompanhou. Deus abençoe a sua semana. O Espírito Santo os conduza sempre. Vamos lá para os recados.